Eu vi esse post há 8 horas atrás, tá? Eu vi esse post no Instagram mais cedo, que eles iriam lançar esse vídeo hoje, falaram que era um vídeo mais longo e tal, que era pra ser um documentário, meio que estilo documentário e não um vídeo tão padrão deles assim, tá ligado? Eu achei muito interessante eles contarem essa história e tal, que querendo ou não é algo que tá na nossa história, infelizmente. E vamos ver aqui, né? Fala, galera! Oiê! Estamos aqui na cidade que eu acho que se pronuncia Polônia. Oswiecim ou algo assim, que é onde ficava a famosa Auschwitz, o famoso campo de concentração e de extermínio nazista. Depois que os alemães invadiram a Polônia na Segunda Guerra Mundial, eles resolveram usar essa área aqui, expulsar os moradores daqui, para construir um campo de concentração. Um campo que seria uma grande Certo. prisão para colocar aqui os prisioneiros para trabalhar para o regime nazista. Posteriormente, eles construíram mais um campo nessa região aqui, conhecido como Auschwitz II ou Birkenau, que esse era um campo de extermínio. Foi construído com o único objetivo de matar as pessoas. E depois teve mais um campo chamado Auschwitz III, que era uma indústria para pegar esses prisioneiros e pôr para trabalhar para algumas indústrias alemãs de graça. Existiam os outros campos menores também, a própria empresa Krupp tinha um campo aqui que usava esse trabalho dos prisioneiros, e a todo esse complexo foi dado o nome de Auschwitz. Esse aqui vai ser o nosso terceiro vídeo sobre o nazismo e provavelmente... Esse tem outro anteriormente, é isso? Calma aí. Esse aqui, né? Tem que ver também. Deve ser os outros dois anteriormente sobre o conteúdo, né? Sobre o Nas. o mais pesado deles. Nós estamos indo agora para a plataforma de trem, onde os prisioneiros chegavam, para mostrar como era a saga deles aqui nesse lugar. Os prisioneiros de Auschwitz eram capturados aí em várias partes da Europa que estavam sob o domínio nazista, e no começo chegavam de caminhão, com o tempo começaram a chegar de trem. A maioria começou a chegar de trem por essa linha férrea aqui, ó. Certo. E aqui tem um vagão, ó. Aqui ficava a plataforma de onde eles desciam. Deve ser uma e vibe eles de eram estar transportados meio... nesse vagão. Você pode Tá ver ligado, que não é um meio vagão de passageiro, é um vagão de carga mesmo, um vagão usado para transportar cavalo. As pessoas eram confinadas aí dentro e numa viagem que durava vários dias. Para vocês terem uma ideia, esse trem levava 100 pessoas por vagão e tinha em torno de 50 vagões. Então era um trem bastante lento, ele vinha aí a uns 25 km por hora. Então, uma viagem de Berlim para cá demorava 6 dias, uma viagem de Varsóvia para cá levava 4 dias, e era assim que as pessoas vinham apertadas aí dentro, não cabia todo mundo sentado, não dava para deitar todo mundo, então eles tinham que revezar quem ficava em pé, quem ficava sentado, não tinha banheiro, obviamente, então eles levavam às vezes pinico, às vezes uma latinha, usava ali, tinha uma janelinha, abria a janelinha e jogava pela janela. Não tinha como lavar, então ficava ali o pinico tudo sujo durante toda essa viagem. Nesse trem, inclusive, a gente não tá vendo janela. Não sei se esse quadradinho aqui seria uma janelinha que eles fecharam. Não dá para entrar nesse vagão, mas era assim. E aí, quando eles chegavam aqui, os próprios prisioneiros mesmo vinham e punham uma rampa aqui para eles. Eu vou tentar não pausar muito esse vídeo, tá ligado? Porque é muito explicativo, é sem parar, ele explicando, eu acho esse fundo da hora. Que, como eu vi, já falei, é meio que um documentário, então, porra, sei lá, mano, é bizarro tudo isso. Saber que aconteceu de fato uma parada bizarra dessa e desumana, né? Descerem, organizavam o pessoal, separavam o homem para um lado, a mulher para o outro, e esses prisioneiros iam meio que dando uma dica para a galera, assim, ó, a gente já vai explicar isso, mas logo na frente ali, depois teria um oficial nazista que ia selecionar quem ia para o trabalho, trabalhar até a morte, ou quem já ia direto para a câmara de gás. Geralmente esse oficial estava bêbado, porque era um trabalho muito difícil, você definir quem vai morrer e quem vai viver. Mesmo para um nazista, muitos não gostavam desse trabalho, então eles preferiam fazer bêbado. Nesse mapa dá para ter uma ideia melhor. Meio que, porra, era meio que, viado, uma parada deles, cultural e obrigatória, porque tem muitos que, obviamente, não generalizando, devia ter muitos que não gostava disso, mas se falasse que não queria algo do tipo, podia acabar morrendo ou algo assim, tá ligado? É foda, algo muito complexo, tá ligado? É igual, lembrei do filme, eu não sei porque eu lembrei do filme de... Caralho, esqueci o nome do filme agora, que tem aquele cara à espera de um milagre. E no final, né, o pessoal ficava naquela prisãozinha deles e tal, que mandava o pessoal pra morte, pra execução. E quando chegou esse cara, eles meio que ficaram com o coração apertado. Eu não queria que mataram ele na cadeira elétrica. Não queriam. E até quando fizeram isso, eles desistiram desse trabalho depois, porque foi muito pesado para eles. Então, de como era, a gente está bem aqui no C, aí aqui parava o trem, os prisioneiros desciam, eram separados em... Primeira separação era entre homens e mulheres, e depois cada grupo desses era submetido a uma segunda separação que decidia quem ia trabalhar ou quem já ia morrer direto. Então, quem era selecionado para morrer vinha para cá, e quem era selecionado para trabalhar vinha para cá. Aqui é o Birkenau e aqui é o Auschwitz I.
E além dessa separação, chegavam ambulâncias também. Essas ambulâncias, elas chegavam para buscar as pessoas que estavam vindo doentes no trem. Então, essas ambulâncias, as pessoas acreditavam que iriam para o hospital, mas na verdade, elas pegavam os doentes também e já levavam direto para a câmara de gás. Nós lemos alguns livros aqui sobre o Holocausto e sobre alguns sobreviventes de Auschwitz. A gente vai colocar na descrição do vídeo aí os livros para quem quiser se aprofundar. Mas vamos contar o relato de duas pessoas que chegaram aqui e sobreviveram para vocês terem uma ideia de como era essa chegada, desde a captura deles até a chegada aqui. O primeiro dos relatos que a gente quer contar aqui é do Eliezer Wiesel. Ele tinha 15 anos na época que foi trazido para cá, sobreviveu, posteriormente escreveu o livro sobre aqui e posteriormente foi nomeado como o Nobel da Paz. Ele conta que morava numa vilazinha da Transilvânia e fala que primeiro chegaram os oficiais ali e falaram: olha só, quem é judeu que não é daqui, quem é judeu estrangeiro, vai ser deportado. E a galera, poxa, que chato, né? Mas fazer o quê? É a guerra. Aí foram lá, pegaram uma galera, mandaram embora. Passaram-se alguns meses, um desses caras que foi deportado conseguiu voltar, conseguiu sobreviver e contou a história do que aconteceu. Eles falaram: a gente achava que ia ser transportado para o nosso país ou para onde fosse, mas não, a gente chegou lá num campo, todo mundo que chegou lá teve que cavar um buraco, ficar de joelho na frente do buraco, era fuzilado por trás, já caía no buraco, enterrado, e os bebês pequenos eles jogavam para cima, os policiais faziam tiro ao alvo com as crianças no ar. Caralho, E todo mundo viado. viu, né? Nossa, coitado, o cara tá louco, tá querendo chamar atenção, nada a ver essa história, tá inventando aí. Aí, algum tempo depois, chegaram os alemães na cidade dele. Chegaram lá sempre muito bem vestidos, com seus trajes da Hugo Boss, né? A Hugo Boss era a empresa que fazia as roupas dos nazistas, inclusive usando mão de obra de pessoas escravizadas. E chegaram lá muito bem educados, alguns se hospedaram na casa de judeus. Pô, só um momento aqui. Eu acho muito foda o canal deles, eu vejo pra caralho direto vários vídeos deles, porque eles explicam tudo de uma forma muito clara e muito bem. Sem esconder nada, tipo, contando a verdade mesmo, sem omitir nada. Parabéns pra esse canal, pra eles dois, né? Eu sigo no Inclusive, Instagram também, são tratavam muito bem. A da hora galera eles. falava: aí, ó, esses são os monstros que vocês falam, olha como os caras são gente boa, vocês ficam inventando história. Até que chegou a hora que os alemães falaram: ó, seguinte, quem é judeu vai ser deportado, se apresente tal hora, amanhã na estação de trem, que vão ser levados aqui. Eles não sabiam para onde seriam levados, mas foram ali, trouxeram as coisas deles, acharam que iam ser realocados para outra cidade só. E aí ele conta na viagem do trem, diz que foram lá todo mundo apertado e que durante a viagem, depois de um tempo ali, uma mulher começou a ficar maluca, né? Começou a gritar, começou a ver coisa, o povo queria dormir, falava: cala a boca, mulher. E ela não parava, amordaçaram ela, mesmo assim não adiantou, ela se soltou, continuou gritando, espancaram ela dentro do trem até que ela se calou. Tudo isso com o filho de 10 anos agarrado na perna dela chorando. Era comum que nessa viagem muitas Porque, pessoas... querendo ou não... Pô, desculpa, eu falei que não ia pausar muito, mas é impossível não pausar pra comentar sobre, porque, tá ligado? Tipo, esse fato dela estar agarrada com um filho de 10 anos e tal, o pessoal querendo dormir ou algo do tipo... É porque o pessoal tá trancado há dias nessa viagem, a mente enlouquece, tá ligado? Porque quer outra coisa além daquilo. Pô, o cara é igual um cachorro preso, tipo, não dá, fica maluco, latindo pra caralho. É, o ser humano é igual, tá ligado? O animal é igual. Se sente preso, fica maluco assim, tipo... Elas morressem ou passassem muito mal, desmaiassem. Então, de tempos em tempos, o trem parava, abriam lá e falavam: ó, quem tá doente, desce que vai ser levado pro vagão da enfermaria. Provavelmente não, provavelmente era morto ali mesmo, mas eles não queriam assustar as pessoas. Aí, quando chegaram aqui, finalmente, depois de dias de viagem, deram autorização para 2 pessoas de cada vagão descerem. Aí eles desceram para conhecer, voltaram e falaram: um campo de trabalho, as condições são boas, tem comida e tem abrigo especial para idosos e crianças. Então as pessoas falaram: tá bom, não é tão ruim, vamos obedecer as regras aqui. Separaram homens e mulheres, ele disse que aí separaram ele da mãe dele, da irmã pequena dele, foi a última vez que ele viu elas. E aí ele e o pai foram para a fila de homens. Aí quando estavam na fila, um dos prisioneiros que ajudou a descarregar, um dos prisioneiros que já estava aqui, tocou e falou: quantos você tem? 15. Não, você tem 18. E teu pai, 50. Não, disse que tem 40. E aí, mentindo a idade, eles passaram na seleção e foram para a fila de aptos a trabalhar. Se eles tivessem dito a verdade, possivelmente ele teria sido considerado jovem demais e o pai velho demais. Então ambos já iriam para a câmara de gás. Caralho, A mãe salvou ele mesmo, né? Tipo assim, salvou entre aspas. Mas tipo assim, porque é foda, né? Caralho, o cara pensando nisso agora e vendo como
o Nazi, eu não vou falar a palavra completa, né, pra não dar B.O., mas tipo, como o Nazi tá meio que voltando e ficando, tipo, não que sumiu, mas tá ficando cada vez mais normalizado ultimamente, tá ligado? É bizarro pensar que o pessoal não aprende nada com a história. Como estava com a irmã pequena, provavelmente já seguiu esse caminho. E o outro relato que a gente leu foi o da Olga. A Olga, ela morava numa cidadezinha na Transilvânia também, com o marido, os filhos e os pais. O marido dela tinha um hospital e eles trabalhavam juntos nesse hospital. O ano da história dela começa em 44. Então, eles chegaram a receber refugiados poloneses em casa, na época que os nazistas invadiram a Polônia. E os poloneses contavam as histórias que estavam acontecendo aqui, mas eles não acreditavam. Ela pensava, não, eles estão exagerando, coitados, estão cansados, estão exagerando. Eles Foda. chegaram a receber em casa um major alemão. E aí esse major, ele contou também das atrocidades que aconteciam. E falava que ele era contra isso e que a família dele reclamava, inclusive, porque soldados mais rasos do que ele enviavam para casa muita coisa. Coisa que provavelmente eles retiravam do campo. E ele não enviava essas coisas para a família dele. Então esse major alemão, ele era totalmente contra e estava contando para eles tudo, ele remoía para Olga e para a família tudo o que acontecia aqui. E mais uma vez ela não acreditava, a família dela achava que era exagero. E aí em um Até momento fina o marido pele. dela foi convocado na delegacia para explicar por que ele não usava exclusivamente os produtos farmacêuticos da Alemanha no hospital dele. Porque essa era a regra. Aí ele conseguiu ali explicar o porquê e liberaram ele. Depois, novamente, ele foi chamado para prestar outros esclarecimentos e aí ele não voltou mais para casa. E aí ela foi atrás, né? Ela foi até a delegacia e falou: o que aconteceu com meu marido? E aí o que falaram para ela foi: olha, ele vai para a Alemanha, ele precisa ir para a Alemanha. E aí na cabeça dela ela falou: ah, tá acontecendo várias coisas, como ele é um bom cirurgião, ele deve ter sido selecionado para ir ajudar as pessoas na Alemanha. Aí ela falou com ele assim, com um soldado, falou assim: nossa, mas quando que ele vai para a Alemanha? Ele vai pegar um trem que vai partir em 1 hora. Ela falou: eu posso ir junto? Aí o cara falou: oh, minha querida, você deve ir junto. Você não deveria ficar longe do seu marido. Ele influenciou ela a ir junto. O que ela fez? Voltou para casa e falou para a família, para a mãe, para o pai e para os filhos: Caralho, eu vou é foda, junto né? com o meu marido. E os pais falaram: você tem certeza? Deixa ele sozinho, é melhor você ficar aqui, fica com as crianças. Ela falou: não, onde meu marido for eu vou, porque eu não quero ficar separada dele. Os pais vendo aquilo falaram: então tá bom, então vai todo mundo. E em 1 hora ela arrumou as malas dela, dos 2 filhos, dos pais e foram para a estação de trem para encontrar com o marido. Chegando na estação de trem da cidade delas, ela percebeu que tinha muita gente lá, muitas mulheres que resolveram acompanhar os maridos. Chegou o trem e aí foi quando ela começou a perceber, falou: nossa, como é que vai entrar tanta gente nesse trem? Esses trens que vocês viram, que a gente acabou de mostrar, esses vagões para 100 pessoas, e ali entrou todo mundo. E ele já estava cercado, né? Os policiais armados não tinha mais como sair. Exatamente. A viagem dela, ela disse que durou vários dias, morreram várias pessoas dentro do trem. E só que na viagem dela não tiraram as pessoas, então eles continuaram viajando com as pessoas lá dentro. Ela disse que o cheiro era muito forte, mas que chega uma hora que eles até esqueceram que tinha esse cheiro. Que eles improvisaram um cantinho para fazer necessidades e que não tinha água e que não tinha comida. E que além disso, em várias paradas durante o caminho, apareciam soldados e falavam: eu quero agora 6 relógios. E aí quem tinha relógio tinha que tirar e entregar para eles. Aí o trem caminhava um pouquinho mais, parava outro cara: eu quero agora X tanto de coisa, se vocês conseguirem isso eu dou um gole de água. E aí paravam e davam um gole de água. Água que não era suficiente para todo mundo, que eles acabavam dando para quem estava mais doente. Mas que o caminho inteiro eles foram saqueados durante a viagem toda até chegar aqui. Aí a chegada dela aqui foi a seguinte: primeiro separaram o marido dela, que era médico, já estava escalado para vir trabalhar aqui, então foi para um canto. Depois separaram o pai dela, que era homem, ela ficou com a mãe e os 2 filhos. Então o pai dela, como já era idoso, já foi mandado direto para a câmara de gás. Ela não sabia disso, tá? Ela não tinha ideia. Ela ainda estava com aquela ideia de que os idosos e as crianças iriam para um outro canto que não precisaria trabalhar. Aí ela e a mãe foram separadas para mulheres aptas Caralho, levou a família toda pra ficar com o marido dela. Caralho. a trabalhar. O filho dela pequeno já foi mandado também para a câmara de gás. E o filho mais velho dela, o cara olhou assim: ah, esse rapaz é grande, né? Ele pode trabalhar já. Aí ela, achando que ia salvar o filho, falou: não, ele só tem 11 anos. Então ele mandou: então vai para esse lado aqui.
pra câmara de gás, né? E aí ela achando que o pai e os dois filhos estavam indo, digamos, no descansar, né? No lugar tranquilo, convenceu a mãe a ir junto também. Falou, ó mãe, a minha mãe pode ir também nessa fila? Ah, tá. Viado, porque, tipo, pensa também a mente dela depois, quando notou que o que ela fez foi mandar toda a família à morte. Imagina como ela deve ter ficado depois, tá ligado? Porra, foi minha culpa, não sei o que e tal. Claro, Caralho. pode sim. Aí, sem querer, ela acabou mandando também a mãe e o filho mais velho pro corredor da morte. O pai e o filho pequeno já iam mesmo, né? Mas a mãe e o filho mais velho podiam se salvar. Então, imagina o peso na consciência que essa mulher carrega, imagino que para sempre, né? E a gente Ela tá viva resolveu ainda? contar essas histórias aqui enquanto a gente visita Auschwitz, que é uma maneira de ser mais real, de trazer para vocês o que a gente leu sobre as dores que essas pessoas sofreram. Sim, é importante, mesmo por mais que seja pesado, é importante contar, tipo, a forma real de tudo que aconteceu. E foi pesado pra caralho, foi, tem que ser contada a história da forma real pra evitar repetir os acontecimentos no futuro. A gente imagina que contando essas histórias vocês vão poder entender um pouco mais de como era a vida aqui dentro do campo de concentração e extermínio. Eles estimam aqui que mataram 1.300.000 pessoas nesse lugar aqui, nesse complexo de Auschwitz. E 1.300.000 é um número grande, mas é um número. A gente quer contar essas histórias para dar uma humanizada aqui, para você ver que esse 1.300.000 era o filho daquela pessoa, era o pai dessa pessoa. Então a gente pegou essas histórias aqui para humanizar esses números, para vocês terem uma ideia de que cada 1 milhão dessas pessoas Cada aí filho, tinha pai, uma irmão de história alguém. por trás, tinha uma família, tinha tudo isso. E agora vamos pausar um pouco aqui a história desses sobreviventes e mostrar Carrão, qual tá? que era o caminho que as pessoas que eram condenados à morte seguiam. Esse aqui era Birkenau. Então, se você entrasse na fila para morrer, você viria para cá. Essa aqui é a entrada famosa de Birkenau. Tá Vocês vão tudo em entrar aí obras dentro? agora, mas geralmente aqui, quando você vê uma foto famosa dela é daqui. A gente vai ter que seguir por um caminho paralelo aqui por conta das obras. Ah, certo. A gente está entrando agora em Birkenau. E eu quero muito ler para vocês uma frase de um pastor luterano que no início era apoiador do partido de Hitler, mas depois, vendo todas as barbaridades, ele ficou totalmente contra. E a frase é assim, ó. Primeiro levaram os comunistas, e eu não falei nada, pois eu não era comunista. Depois levaram os judeus, e eu nada falei, pois eu não era judeu. Depois levaram os sindicalistas, e eu não falei nada, pois eu não era sindicalista. Depois levaram os católicos, e eu não falei, porque eu não era católico. E então vieram me buscar, e não havia mais ninguém para falar por mim. Dentre as pessoas Viado. Pô, muito pesada essa frase mesmo. Muito pesada. trazidas para cá, né? Os judeus foram a grande maioria, mas também tinham os comunistas, tinha os presos políticos, tinha homossexuais, testemunhas de Jeová, os ciganos. Então, às vezes o cara olhava, eu não sou nada disso, o problema é deles, tá bom para mim? Aqui, ó, tô ganhando mais, a inflação foi controlada, porque economicamente a Alemanha estava melhorando ali. Então, às vezes o cara fala, tá bom para mim, azar, até que chega a vez dele de vir para cá. É. E para pensar na Remeta no frieza olho do desse lugar aqui, ultra pense numa refresco, indústria. né? Uma indústria tem todo o seu controle ali, você tem que ter controle de estoque, controle de almoxarifado, controle de produção, pensar na melhor eficiência para fazer as coisas, pensar em reduzir os custos, pensar em pessoal. Você vai querer contratar os melhores profissionais de cada área para trabalhar na tua indústria, para que ela tenha uma eficácia máxima. E esse local que a gente está aqui era nada mais do que uma indústria da morte. A matéria-prima eram as pessoas que chegavam e o produto final era a morte delas. Esses barracões aqui, alguns são administrativos e alguns seriam como se fosse o almoxarifado mesmo. Não conseguiu matar todo mundo, deixa estocado ali para matar no dia seguinte. Eles Caralho. pensavam em como fazer a forma mais eficiente para matar a maior quantidade de pessoas possível por dia. É algo Aqui tem uma muito... imagem, ó, Viado, a que nível tu tem que chegar pra pensar num bagulho desse e achar, porra, eu tô fazendo certo? Impossível. trem chegando, aquele cenário bem que a gente mostrou, aquela porta de entrada aqui de Birkenau, a galera desorganizada, aqui já separados, homens e mulheres, cada grupo aguardando para vir para a seleção, se vem para cá ou se vai para o outro Auschwitz, Auschwitz 1. Olha lá, daqui dá para ver a porta de entrada por um outro lado. Esse corredor aqui levava para umas câmaras de gás, aqui ó, são barracões mesmo onde as pessoas estavam. Pô, lembra muito também essa visão assim daquela... do filme lá, o menino no pijama listrado, né? Da parte do muro e tal.
Eu particularmente, é um filme da hora, ao mesmo tempo é uma puta romantização do nazismo, tá ligado, viado? Ao mesmo tempo é uma puta romantização mesmo, tipo, não é um filme 100%, caralho, foda-se. Estocadas aí para aguardar a morte mesmo. E aqui, ó, diz que essas imagens são nesse corredor que a gente está, que são pessoas que já foram selecionadas para a morte imediata, ó. Então, todas as pessoas que estão vendo a foto aqui, essas crianças e tal, morreram na câmara de gás. Olha só aqui, ó, esse mesmo caminho que a gente está seguindo, essas pessoas seguiram para a morte. E olha só a vastidão dos barracões aqui, a gente mostrou alguns inteiros lá no começo. Esses aqui provavelmente eram de madeira, então por isso que não sobreviveram. Deve ter queimado, destruído a madeira com o tempo, mas deve ter algum inteiro que dê para visitar. A gente pretende entrar em um para mostrar como era por dentro a condição de vida da galera. E por que que havia esses barracões aqui, né? Justamente porque eles não conseguiam matar todas as pessoas que eles queriam de uma vez só. Como eu falei ali, pensando numa indústria, eles procuravam meios mais eficientes de matar mais gente possível. Chegaram num limite ali, então tinha que estocar as pessoas aqui. Aí algumas do trem eram mandadas direto de acordo com a seleção ali, feita na hora. Não sabemos parâmetros, mas talvez eles olhassem, já tem muita criança aqui nesse lugar, então nesse trem já dá prioridade para as crianças. O barracão das mulheres já não tem mais vaga, então dá prioridade para as mulheres. Vocês podem ver, tudo é cercado com arame farpado e esses arame farpados são eletrificados, então dava choque aqui se encostasse. Diz que era Caralho. comum, era todo dia você saía e encontrava gente morta aqui. Não era gente que tentava fugir, era gente que realmente preferia morrer de choque do que continuar vivendo nessas condições. Existe uma discussão até sobre, no fim das Prefiro a contas, o morte que era rápida. pior. Se era você ser selecionado para morrer logo, ou se era você ser selecionado para trabalhar um monte, apanhar aí, passar fome e depois acabar morrendo igual todo mundo. Tem gente que pensa, puta, era melhor já morrer logo. Mas, independente disso, tem na seleção ali um outro caminho que acho que era o pior de todos, de longe. Quem fazia a seleção era o médico. O médico via, tá bom para trabalhar, vai para esse lado, tá bom para morrer, vai para esse. E algumas vezes ele pegava uns caras e falava, não, você vai ser levado para fazer um experimento. Tinha um médico famoso aqui, ficou conhecido como Anjo da Morte. O Já, nome dele é Mengele. se eu não me engano, já ouvi falar sobre isso também, com certeza, mano, bizarro. Joseph Mengele, ele era famoso por ser um dos poucos que tinha frieza para selecionar as pessoas sóbrio mesmo. Ele parecia sentir um prazer ali em ter esse poder de decidir quem vive e quem morre. E algumas pessoas chegadas dizem que ele era um cara bastante bonzinho, bastante gentil, bastante carinhoso até, falava. De vez em quando ele tinha umas explosões ali de nervo, aí espancava alguém até a morte, atirava nas pessoas, mas quem não via esse lado falava, nossa, como ele era bonzinho. Eles tinham uma preferência por crianças, principalmente gêmeos. Se tivesse gêmeo, ele queria, porque ele era alucinado por estudar gêmeos. E também pessoas que tinham alguma condição, como, por exemplo, um anão, uma pessoa muito alta, que ele queria estudar. Aí, se essa pessoa fosse selecionada, ela iria receber boa comida, iria para um quarto ali do hospital, ia ser bem tratada. E as crianças até costumavam chamar o Mengele de Titio Gele, porque ele era bonzinho, trazia doce, fazia brincadeira. Você estava no paraíso, dadas as devidas condições. Só que essa Tá. vida tranquila da pessoa virava um inferno logo que ele pegava essa pessoa para fazer experimento. Podia ser criança, podia ser adulto, às vezes ele pegava adulto também. Um experimento muito comum que eles faziam era pôr a pessoa a submeter a radiação, essas coisas, para tentar esterilizar ela. Outro procedimento comum era fazer um corte na pessoa, enfiar ali madeira contaminada para ver como desenvolvia a infecção. Depois ia lá, punha um medicamento para ver se curava. E, independente se curasse ou não, depois a pessoa já não servia mais, era mandada para a câmara de gás. Ele chegou a fazer experimento de trocar o sangue de pessoas para ver o que acontecia. Chegou a injetar Maluco. algumas coisas no olho para ver se mudava a cor. Teve um caso que ele pegou dois irmãos, costurou um no outro para ver o que acontecia. Muitos desses experimentos eram feitos sem anestesia. E eu não vou entrar em detalhes dos mais pesados, tá? Quem tiver curiosidade, pesquisa. Não é nem por algoritmo, por YouTube, é porque o negócio é muito, muito tenso mesmo. Mas imagina aí um médico psicopata tendo carta branca para fazer o que ele Eu quiser nos pacientes dele. falei ela pra Esse pensar, Mengele agindo como, porra, eu tô achando pica, pô, você é o novo descobridor da ciência aqui, fazendo essas maluquices em pacientes que ninguém dá uma mínima, se vive ou morre. Eu vou descobrir algo novo.
Pelo amor de Deus, velho. Inclusive já inspirou alguns personagens de filme de terror, inclusive o American Horror Story, acho que a segunda temporada tem um médico inspirado nele. Aqui tem uma imagem de Eu não como cheguei eram a ver esses essa série, eu vi barracões só por o onde a primeiro gente passou. episódio. Diz que esse setor aqui era dos homens, as barracas eram de madeira mesmo, então por isso que não sobrou nenhuma em pé. Esse campo que a gente mostrou já é uma extensão do original, mas logo aqui ficou muito cheio também, então eles começaram a construir mais uma extensão aqui, ó. Ali já tem dá pra ver um chão de alguns barracos e nunca ficou pronto. Chamaram isso aqui de México, nunca ficou pronto. E aí diz ali na placa que alguns prisioneiros eram mandados aqui e dormiam ao relento mesmo, ficavam dormindo sem o teto, num frio, ó. A gente tá com esse casaco, a gente tá com esse casaco embaixo e mais a segunda pele. Eu ainda tô com mais um. E esse Caralho. inverno não foi muito rigoroso. O pessoal fala aqui que não, esse inverno tá tranquilo. Então a galera às vezes ficava aqui nas condições num frio aí de menos 20, menos 30 graus. Muitos prisioneiros, inclusive, já morriam de frio mesmo. Frio, fome, doenças contagiosas. Muita gente morria aqui diariamente, que não era só por conta das câmaras de gás. A gente vai mostrar alguns lugares que serviam de hospital, mas diz que mesmo no hospital essas pessoas, quando tinham a possibilidade de chegar até lá, não tinham remédios. Então, os Era nazistas tudo faziam de feito tudo. pra matar, tá ligado? Tipo, não morrer nessa fase, na próxima vai morrer. Não morrer na próxima fase vai morrer. Para que a vida da pessoa aqui fosse o mais difícil possível, para que ela, se não morresse na câmara de gás, que ela já morresse antes de chegar até lá. Era comum todo tipo de doença, né? Mas teve uma vez um caso aqui que vale mencionar de um grande problema de tifo numa região, um conjunto de barracos ali, e não conseguia limpar de jeito nenhum. Quando acontecia isso, eles mandavam as pessoas saírem sem roupa, né? Ficavam no frio aqui, aí desinfetavam o barracão, passavam uns pó nas pessoas, umas químicas ali, e voltavam. Mas não dava certo, não dava certo. E o Mengele, ele teve uma ideia que foi bastante elogiada depois pela nossa, olha como ele é inteligente. O que ele falou? São 5 barracões com tifo, pega as pessoas do primeiro, mata todo mundo, desinfeta o barracão, aí pega as pessoas do segundo, desinfeta cada uma delas, põe no primeiro e assim por diante. Então, para você ver como uma vida aqui não valia nada, as pessoas não... Quem estava aqui era só um número, literalmente um número, né? Então, Alguns tinham um número literalmente. tatuado, inclusive. Era isso, a pessoa não fala, aquele grupo ali mata todo mundo, põe outro no lugar, não faz diferença. Outras que tinham prioridade para a morte eram mulheres grávidas, para evitar o trabalho de nascer um bebê e ter que matar os dois. Então, quando chegava a grávida, eles tentavam esconder, as pessoas falavam, esconde a barriga aí. Aí, quando nascia o nenê, se o nenê nascesse morto, a mãe podia continuar viva. Ou se o nenê nascesse muito fraco, fosse morrer, a mãe continuava viva. Se não, mandava os dois para a câmara de gás. Aí essa Olga, ela trabalhou na enfermaria aqui, ela conta que com o tempo, para salvar a mãe, ela passou a matar o bebê. O bebê nascia, ela dava um veneninho para o nenê morrer e falar, o nenê morreu, não vai precisar matar a mãe. Era uma forma de poupar a mãe. Muito Nesses relatos aqui bizarro, você vê velho. muitos dilemas morais, tá? Ela fala, olha, nesse ponto Hitler me transformou numa assassina. E ela fala que dava isso na boca das crianças porque não podia aplicar injeção, porque se aplicasse injeção podia ficar marca. E aí os nazistas iam perceber que eles estavam matando essas crianças para as mães sobreviverem. E nessa tentativa de esconder a gravidez, os nazistas perceberam que, o número de grávidas está caindo muito, né? O que está acontecendo? Então, o que eles fizeram? Eles chegaram e falaram para as mulheres, olha, a gente quer saber quem é que está grávida aqui, porque a gente entendeu que grávida não tem que ficar trabalhando, que grávida não tem que ficar exposto a essa temperatura, Muito filha a da essa puta, né, situação. viado? Então, o lugar de grávida é no hospital para ser cuidado. Então, por favor, todas as mulheres que estiverem grávidas, venham, avisem a gente que a gente vai levar vocês Muita para um manipulação. lugar melhor. E aí a gente já sabe o que eles fizeram com essas grávidas. Igual a gente vem falando, né, que dentro também os nazistas sempre vinham tentando evitar as pessoas saberem que iam morrer, para tentar manter a ordem. Se a pessoa sabe que vai morrer mesmo, não Vai tem gerar um caos. nada a perder, vai se revoltar. Outra coisa que, por alguma razão, eles precisaram matar alguns prisioneiros em outro lugar. Então, não sei se estava cheio, mas o relato que conta é que eles falaram assim, ó, fizemos um acordo com os Estados Unidos. Quem tiver cidadania americana, parente americano, qualquer relação com os Estados Unidos, vai ser libertada por uma troca de prisioneiros que a gente vai fazer com os Estados Unidos. Aí todo mundo correu atrás de parente e tal, juntaram um número de pessoas.
foram para o trem nessas mesmas condições, e as pessoas foram mandadas para a morte, achando que iam ser libertadas, foram mandadas para a morte. Por quê? Porque se eles tivessem falado que iam deslocar algumas pessoas no trem, de trem, as pessoas já sabiam a situação, ia ser uma desordem. Aí as pessoas foram felizes pro trem, vamos Alegres. apertado, não, tudo bem, a gente aguenta, não dá nada. Então vamos ser Tchau, livres. tchau, pessoal, boa sorte na vida nova. Então era assim que os caras conseguiam ir manipulando, deixar as pessoas terem esperança para Arrancar ficarem delas no aí, final. digamos, tranquilas. E uma outra coisa que eles faziam aqui é que algumas vezes eles pegavam cartões postais, entregavam para as pessoas e falavam: escreva para tua família, mas conte que você está bem, conte que está tudo certo. E aí essas pessoas o que faziam? Realmente escreviam para a família dizendo que estava bem, porque era uma maneira, né, de tranquilizar quem estava do outro lado. Só que eles não podiam assinar aqui escrevendo que eles estavam nessa região. Então eles tinham que assinar como se estivesse no outro lugar. E o que acontecia? Essas cartas realmente eram enviadas. Algumas pessoas até mandavam algumas coisas para os parentes aqui, né, que estavam aqui, coisas que nunca chegavam, porque os alemães pegavam para eles. Só que eles aproveitavam o endereço dessas pessoas para ir lá bater na casa dele. Então, se por exemplo, era o filho de judeu e mandou mensagem para o pai, não importa onde o pai vivia, eles sabiam que lá tinha um judeu. Então o que eles faziam? Iam lá e pegavam esse cara e trazia para cá também. Você Caralho. queria tranquilizar a tua família, acabava mandando elas para a morte também. Juntos também. Nós estamos nos aproximando das Pô, câmaras mas é de meio gás. que, tipo, é foda, né? Porque o ser humano vai buscar sempre a esperança de um dia melhor. Tipo, porque por isso vários preferiam continuar trabalhando do que, porra, vamos logo morrer na câmara de gás. Porque sempre pensa na possibilidade de um dia tudo mudar. Por exemplo, nessas cartas aí de mandar, nessas cartas aí de enviar para a família e tal, se eles já estavam nesse local de merda, vendo as merdas que eles faziam, vendo as manipulações que eles passavam diariamente para morrerem, vendo pessoas morrerem, assim, literalmente do lado deles, sendo manipuladas e tudo mais, porque, não sei, velho, alguns devem ter pensado isso e não ter enviado nenhuma carta ou dito que não tem nenhum parente ainda por fora e tal, porque sabia que poderia dar alguma merda pra eles também. Alguns devem ter pensado isso e não enviado nenhum tipo de carta. E pensaram além, mas é foda, nem todo mundo vai ter esse entendimento, sempre vai ter essa esperança, tá ligado? No fundo. É o que nos faz ser humano, mas Agora, na câmara de gás e crematório ali. Diz que o cheiro aqui era de carne queimada. O cheiro nesse lugar era carne queimada e cabelo queimado. Aquele cheiro de cabelo queimado era o cheiro desse lugar aqui. Com o tempo você se acostumava. Aí as cinzas, algumas eram jogadas nesse lago aqui, ó. Tá ali até o memorial, as pessoas deixaram flores para as pessoas que morreram e foram jogadas aqui. E aí a Olga conta que quando ela chegou, ela achava que essa chaminé, esse cheiro, era por conta de uma padaria. Ela achava que aqui, onde eram os crematórios, era uma padaria. E aí, uns dias depois, conversando com a responsável do bloco dela, ela chegou e falou assim: eu preciso ir atrás dos meus filhos, eu preciso ir atrás dos meus pais. Aí a mulher falou assim: esquece, eles estão mortos, né? Mas como eles estão mortos? Eles eram idosos, era uma criança. Aí a mulher diz assim: sabe aquele negócio que você acha que é a padaria? Que a gente deixa vocês acreditarem que é uma padaria para vocês não se desesperarem? Ali não é a padaria, ali é o crematório. E inclusive, esse cheiro que você está sentindo agora, é dos seus isso pais é e do seu forte. filho. Pode ser que seja da sua família. Porque como chegaram muitas pessoas nesse trem, não deu tempo de queimar todo mundo. Isso foi uns 2 ou 3 dias depois dela chegar. Ela falou: então pode ser que nesse momento a tua família seja essa fumaça aí que você está vendo. E aí a mulher fala assim: não passe essa informação adiante, a gente não quer que as outras fiquem sabendo do que realmente acontece ali na chaminé. Aqui está uma câmara de gás e um crematório. Caralho. Está destruído porque os nazistas, quando viram que os soviéticos estavam avançando e iam libertar aqui, correram para destruir tudo que pudesse incriminar eles. Então destruíram documentos, queriam destruir essas estruturas para as pessoas não saberem o que era. E uma história tensa até que a Olga relata é que ela disse que ela um tempo trabalhou trazendo corpos para o crematório. Aí trabalhava com uma colega dela e a colega dela sempre dizia, né? Ah, não, eu tô tranquila porque a minha família tá bem, a minha família conseguiu fugir, a minha família conseguiu se esconder. E aí um dia elas foram lá pegar os corpos para trazer para cá e essa amiga viu os corpos da família dela e descobriu que a Caralho. família tinha morrido. Imagina E a como os mente, crematórios tipo, caralho, não, tô tranquilo aqui, eu vou aguentar pra passar por esse sofrimento, porque eu sei que pelo menos minha família tá bem. Aí não quer pegar os corpos. Nossa. nem sempre davam conta de tanta gente que chegava aqui. Às vezes o povo era queimado a céu aberto mesmo. Aqui diz que é uma das únicas imagens que tem dessa época
dos corpos sendo queimados, das pessoas ao ar livre, aqui atrás, nesse campo aqui mesmo. As pessoas encarregadas de tirar aqueles corpos da câmara de gás e levar para o crematório, e as pessoas que trabalhavam no crematório eram todos prisioneiros. E eles só trabalhavam no crematório por 3 ou 4 meses, por algum motivo que ninguém sabe o que era. E após esse período, eles também eram enviados para a câmara de gás. À exceção dos outros, esse crematório aqui não foi destruído pelos nazistas, foi destruído por uma resistência aqui de prisioneiros mesmo, existia uma resistência aqui. Eles tinham o plano de explodir várias câmaras de gás, só que aí o pessoal que trabalhava aqui ia ser mandado para a morte, ia ter o rodízio ali de pessoal, então eles tiveram que acelerar o plano, conseguiram explodir só um. A munição que eles usaram aqui, os explosivos, era trazido de rebeldes, geralmente russos, que ficavam nos arredores aqui e conseguiam infiltrar armamento aqui dentro. A Olga fazia parte dessa resistência. E qual era o papel dela nisso? Por exemplo, alguém chegava, entregava uma caixa para ela e dizia: vá até o bloco H que uma pessoa vai te encontrar lá. Então ela pegava essa caixa e aí ela andava, ia até o bloco H e alguém chegava e falava: eu quero a caixa que você está na mão. Ela não sabia quem eram as pessoas que faziam parte da resistência, eles nunca souberam quantas pessoas faziam parte dessa resistência. E um dos motivos era porque se a galera descobrisse, se os nazistas descobrissem que você era parte da resistência, eles iam provavelmente te torturar para descobrir quem eram os outros membros. Então, sem saber o nome dos outros membros, mesmo que você fosse torturado, você não ia Cara, é mais seguro, entregar... tipo assinante comunista de Peaky Blinders, tá ligado? Que tentam sequestrar, que tenta torturar um amigo do... Como é? Tem o Tommy Shelby, tem um amigo dele, né? O marido da Ada. Eu esqueci o nome dele, foda-se. Que era comunista, aí tentaram pegar o amigo dele pra saber quem mais era comunista naquela região. E um membro não sabia a localização do outro, tá ligado? É uma forma As de outras segurança, pessoas da de resistência. outro modo. A importância dessa resistência era principalmente para conseguir levar a informação daqui de dentro lá para fora. Então, volta e meia, eles conseguiam organizar uma fuga também de algum prisioneiro que ia levar informações relevantes aqui para o pessoal do mundo exterior saber o que estava acontecendo aqui dentro. E uma outra forma de trazer coisas de fora para cá e levar informações é que muitos prisioneiros trabalhavam fora dos campos. Então, de alguma maneira, eles conseguiam contato com outras pessoas para contar também o que estava acontecendo aqui nesses campos. Mais uma imagem aqui, ó, de como era na época e agora como é que tá. Essas câmaras de gás podiam ter sido destruídas por algum bombardeio dos aliados também. O porquê que isso não aconteceu é tema de debate até hoje, tá? A Comissão Mundial de Judaica havia pedido para os Estados Unidos para que eles bombardeassem aqui, bombardeassem os locais de... A bombardear Hiroshima e Nagasaki são os leões, são os leão. A bombardear um puta lugar nazi fazendo gatinhos. Por que será, né? extermínio, né? Aí os Estados Unidos negou, disse que não valia a pena pela logística, que estavam atuando em outra área, porém eles chegaram a bombardear uma fábrica que tinha aqui, a Auschwitz III, e então falam, pô, por que vocês não bombardearam o local onde matavam as pessoas? Por que não bombardearam o trilho do trem? Se bombardeasse o trilho do trem, eles não conseguiam trazer mais pessoas para cá, para morrer. Aí, a tema de debate até hoje, ninguém sabe o que aconteceu aí por trás dos panos. Entre eles. Uma das justificativas que os americanos deram... Cara, os Estados Unidos é muito safado, tá ligado? Com todo respeito. Não, foda-se respeito pra eles. Tipo, certeza que tinha acordos internos de pessoas poderosas e tal, entre eles, assim, meio que, mano... Tá, pra não ficar esse debate aqui, não ficarem me empurrando pela parede, eu preciso destruir tal local de vocês, tá? Liberam destruir esse local, pronto, o 3 que ele falou, a fábrica número 3 e tal. Mas não aqui porque é muito importante pra gente. Mas pra dizer que não estão fazendo nada, eu dou esse local aqui pra vocês bombardearem. Ok? Ok, então, mas... É que eles ficaram com medo de explodir o crematório, a câmara de gás e que houvesse represárias contra os presos aqui nos campos de concentração e extermínio. Outra é que foi usado como propaganda também, né? Vamos dizer que nesse bombardeio mata alguns prisioneiros, a propaganda nazista ia falar, lá, os aliados estão matando os prisioneiros, a gente deixa eles lá só trabalhando, os caras Tá. É um ponto a ser... É um ponto válido, assim, de argumento da parte dos Estados Unidos, mas mesmo assim não justifica, de forma alguma. Eles podiam pensar em planos de resposta também pra comentar sobre algo do tipo. Ou falar o que realmente de fato estava acontecendo pro resto do mundo e tal, dizendo que, nós fez isso pra salvar e derrubar esse tipo de gente. O argumento dos nazis iria cair por água abaixo. Não importa o que fosse, tá ligado? Pô, foram, nós bombardeou tal... Algumas pessoas acabaram morrendo nesse bombardeio, mas foi por um bem maior. Com isso, salvamos milhares e milhões de vidas. E impedimos que mais pessoas viessem para esse sofrimento, tá ligado? Vejam eles como
sacrifício heróico. Pô, eu meti uma dessa. Bombardearam o local que eles estavam trabalhando. Porém, quando eles bombardearam lá embaixo as estruturas da indústria, um monte de prisioneiro também morreu. Tá Aí ligado? quando o pessoal chegava aqui no campo, eles passavam por aqui, tinham que tirar as roupas, tinham a cabeça raspada, era polvilhado ali veneno para tirar qualquer tipo de infecção e deixavam ali todos os pertences dele com os nazistas e vestiam a roupa de prisioneiro. Aqui tem uma imagem, ó, todos os bens das pessoas trazidas sendo acumulados aqui. A pessoa tinha que deixar tudo aqui, isso aqui parece ser tudo sapato, ó. Tinham que tirar o Caralho. sapato também e deixar. Se tivessem sapato velho, às vezes podiam permanecer com o sapato, mas se fosse sapato novo, tinha que deixar aí e E os arranjar um guardas outro velho aqui pegarem, ó. dentro. Ou ficar descalço mesmo, eles ficavam descalços. Inclusive, a Olga conta que quando ela chegou, ela pôde ficar com a bota dela. E dentro da bota dela, ela escondeu um pouco de veneno. Porque ela diz que muitas das esposas de médicos que vieram para cá trouxeram um veneninho escondido. Porque a ideia era que se alguma coisa tão ruim acontecesse com elas, elas preferiam se matar do que eles não tinham noção do que poderia acontecer, né? Então eles trouxeram isso com elas. A Olga não chegou a usar, porém no trem que ela veio para cá, uma das mulheres tentou se envenenar e aí ela disse que eles conseguiram salvar essa mulher no trem, porém não adiantou nada porque quando ela chegou aqui, essa mulher foi direto para a câmara de gás. E no processo da Olga, né, de entrar, de se despir, de passar por esse processo de desinfecção, ela fala que teve um soldado que olhou para ela, que estava todas as mulheres tendo o cabelo raspado, e aí ele apontou para ela e falou: "Você não vai raspar o cabelo, tira ela da fila". E aí ela saiu e ela começou a se questionar: por que esse cara não quer que eu raspe meu cabelo, né? O que está acontecendo? Por que eu fui a preferida? E aí na mesma hora ela voltou para a fila para raspar o cabelo, rasparam o cabelo dela. E aí ele viu que ela raspou o cabelo e disse que ele ficou revoltado e ali foi a primeira vez que ela apanhou dentro do campo de concentração porque ele deu uma bofetada na cabeça dela. Tá, mas por que ele não queria que ela raspasse? Provavelmente porque ele de cara viu, achou ela bonita, o cabelo dela bonito e tal, não queria ter uma certa paixão, impossível, né? Vamos sonhar alto. Não, se tinha um certo amor por ela e tal. Ou não, com certeza não. Queria ver aquele cabelo dela e imaginou diversas coisas que poderiam fazer com ela. Cabelo grande. Mano, é muita parada bizarra que vem à mente só de imaginar, porque eles são tão bizarros que é impossível você não pensar as coisas mais bizarras. Tipo, tem muita coisa bizarra que deve ter acontecido e que a gente não sabe. E a chegada das mulheres ainda consistia em deitar numa maca e ali era feito exame retal, vaginal, exame oral e tudo isso era acompanhado por 20 soldados alemães, todos bêbados e falando várias gracinhas para essas mulheres. E como a gente falou que aqui era uma grande indústria, né? Então uma indústria consiste em você ter um aproveitamento máximo de tudo. Então depois que as pessoas eram mortas na câmara de gás, eram passadas para remover tudo que a pessoa tivesse ainda. A pessoa estava sem roupa ali, sem pelo, sem nada, mas se tivesse uma obturação no dente, era removida para mandar para a Alemanha. Se tivesse ali algum metal dentro do osso, tudo era removido para mandar essas peças para a Alemanha. E as cinzas eram usadas como fertilizante. E aqui, só para vocês terem uma noção, ó, aqui era o portão por onde as pessoas entravam depois que passavam pela rampa. Aqui tudo era barracão, aqui tudo era barracão. Aqui a gente tem um crematório e aqui a gente já tem um outro crematório que foi destruído. Os outros crematórios que a gente acabou de mostrar, tanto que foi destruído pela resistência quanto um outro, era ali atrás. Então, quer dizer, as pessoas que vinham direto para as câmaras de gás, quando a gente diz crematório, era câmara de gás também, porque eles ficavam um do lado do outro. Então, elas já entravam ali e já vinham direto para cá. Não precisavam andar tanto quanto a gente está andando aqui. A coisa era simples, era rápido, era eficiente. Aqui tem um crematório, dá para ver mais as ruínas dele aqui. E aqui tem uma foto de como era. Então, o prédio era desse jeito aqui, ó. E por dentro, olha só os fornos aqui, ó. Quantos fornos tem? Diz que entravam 3 pessoas por vez. Vamos trazer agora umas informações que a gente pegou do livro da Olga. Ela diz que eram 30 fogueiras para manter os fornos dos crematórios funcionando. Tinham no total 120 bocas de forno e que eles podiam colocar até 3 cadáveres por vez. Então eram 360 cadáveres queimados a cada meia hora. E que aí a conta é que em 24 horas eles conseguiam cremar 17.280 pessoas.
e que existiam valas onde eles conseguiam queimar até 8.000 pessoas por dia. Além daqueles lugares que a gente mostrou ali que queimavam sem ser vala, né, no meio do campo. Vamos entrar num dos barracões agora de alvenaria aqui do começo para conhecer Pô, como deve era ser por dentro. Então, você pode imaginar, sentimento a de condição sair de- certamente vai ser porra. ruim, mas o de madeira era pior. Aqui tem exemplo de algumas beliches, ó, aí dependendo do Imagina estar num barracão, local do desse, lugar imaginar podia mil ser e uma diferente, coisas, tipo, mas era assim, ó, caralho, dormia aqui na aconteceu tal madeira coisa. mesmo, não tinha colchão nem nada. Alguns falam que chegava a dormir 3 pessoas em cada andar, então 3 aqui no chão, 3 aqui e 3 nesse andar Ah, aqui. tinha torre- No livro da Olga, ela conta que chegou por muito tempo a dividir o andar com 15 outras pessoas. E que é assim, quem dormia no chão sofria muito porque era muito quente e quem dormia em cima podia sofrer com as goteiras. E aí ela fala que muito comum de acontecer era da madeira do andar de cima quebrar. Então que quando a madeira do andar de cima quebrava, caía em todo mundo. Aí Embaixo. provavelmente caía a madeira do segundo andar e machucava todo mundo, desde a pessoa que estava em cima até a pessoa que estava dormindo no chão. E aqui dentro é frio, né? Quase tão frio quanto lá fora. Corta o vento e tal, mas aqui dentro é frio também. Não dá para tirar o casaco aqui. E outra coisa que acontecia aqui é que era proibido ir no banheiro de noite. De noite você não podia sair do barracão. Então as pessoas usavam pinicos que tinham, alguns não tinham pinico, então tinham que usar a mesma tigela que eles usavam para comer, faziam as necessidades, se tivesse vontade de noite. Era permitido no banheiro 2 vezes por dia e nos demais horários tinha que usar esse esquema do pinico. Se você saísse à noite para tentar ir no banheiro, aí se um guarda alemão visse, certeza que ele ia atirar e você ia morrer. Aqui os exemplos da madeira quebrada, né? Madeira não aguentava, rompia, quem estava embaixo pegava aí podia. uns pedaços de madeira. Ó, aqui em cima também como tá. Vou vir aqui para vocês terem uma noção. Ó, um corredor. Peraí, Aí mostra aqui a esse gente desenho na tem parede. outro corredor que vai até o final. Amor, eu já venho. Deixa eu só vir nesse aqui, ó. Que foi o que a gente entrou. Então, a Mamãe. gente estava aqui. E vou filmar pra cá também, pra vocês verem a extensão. E essas canecas que a gente comentou que elas tinham que usar para comer e que muitas vezes usavam como pinico, não era uma caneca individual. Era uma caneca que chegavam a dividir para 10 pessoas. Então, imagina a situação. Carolina, exército igual. Né? 10 pessoas usando a mesma caneca para fazer necessidade e para comer. A comida aqui era mais ou menos 1 litro de sopa por dia por pessoa e 200 gramas de pão. Só que essa sopa as pessoas contam que era uma água rala e que dificilmente, por exemplo, vinha um pedaço de vegetal. Eles falam que geralmente na sopa podia vir cabelo, podia vir serragem, no pão também diz que às vezes vinha serragem. Então era uma comida que não era suficiente para alimentar as pessoas. Tinha tanta questão de que era pouca comida fornecida mesmo, quanto a questão que o pessoal que trabalhava na cozinha às vezes já desviava ali pro prato dele, né? Vinha a sopa com um pedaço de carne, o cara já pegava para ele ali primeiro e comia. Então quem estava mais embaixo pegava a sopa mais rala ainda. Igual o filme do Então- Poço, né? Só para entender a questão do banheiro, né? Os barracos que a gente mostrou são esses aqui, são todos iguais ali, o mesmo padrão. E aqui ó, era o banheiro. Então a gente entra aqui, ó. Se eles quisessem vir de noite não podiam sair, vir aqui, né? Aqui, não sei, devia ser uma pia. É bem grande porque provavelmente eles tinham que usar o banheiro todos ao mesmo tempo, né? Então saia do barracão, tinha horário, vão no banheiro, se lavem e tal, e depois vão pro trabalho. Aí agora de novo volto lá, podem ir no banheiro e ir pro barracão. A Olga conta que se limpar realmente era uma tarefa praticamente impossível. Então, o que elas faziam era aproveitar esse momento que eles tinham acesso aqui a essa parte, porque tinha água, e era aqui que eles conseguiam beber a água do dia. Agora vamos sair daqui e visitar o Auschwitz I para conhecer. Lá tem um museu explicando melhor. A entrada de todos esses lugares é gratuita, só que você precisa de um ingresso. Então é bom reservar com antecedência pelo site ali ou chegar cedo e tentar os ingressos na hora. Aqui você pode entrar a hora que quiser. No Auschwitz I você tem que entrar com o horário marcado e tem um ônibus. O ônibus acabou de descer aqui. Ele faz esse transporte entre os dois campos de concentração de graça. Chegamos agora em Auschwitz, vamos visitar outra parte do complexo. Olha só.
Essa parte da entrada aqui, ela é nova, né? Já é parte do museu. Mas o interessante aqui, ó, é que você vai andando, essas vozes que vão falando, esses nomes, são nomes de pessoas que morreram aqui. Então, se eles falarem o nome de todo mundo, você pode ficar aqui anos e anos que eu acho que não vai ouvir de todo mundo. Mas é legal que dá uma humanizada nessas mortes também. Você vê que cada um que morreu tem é aquele uma bichinho, pessoa mesmo, e não só um número. Aqui logo na entrada, né, o complexo fica logo ali, mas tem algumas imagens aqui da libertação, quando foi libertado pelos russos. Então, essas pessoas aqui, ó, que conseguiram sobreviver. Então, quando os soviéticos chegaram, encontraram essas pessoas aqui. Olha só, as crianças sendo resgatadas, isso aqui aconteceu em janeiro, tá, de 45. Então, esse branco aqui provavelmente é neve, tava muito frio. E olha a roupa que elas tinham, ó, não tinham quase nada de roupa. Aqui é aquela fachada que a gente mostrou, provavelmente, a entrada de Birkenau. Aqui tem os corpos de algumas pessoas que sobreviveram, quase chegaram no final. Chegaram bem perto da libertação e morreram. Quando os soviéticos estavam chegando aqui, os nazistas queriam acabar com todo mundo para não ter testemunha dos crimes. Então, os prisioneiros que estavam bons, eles mandaram a galera numa marcha, ficou conhecida como Marcha da Morte. Eles falaram, ó, quem consegue andar, vai andando. Eles andaram ali descalço, que fosse por algumas fontes falam em dezenas, outras falam em centenas de quilômetros, mas eles andaram vários dias. No livro lá a galera comenta que andou 70 quilômetros num dia, dormiram, tiveram que andar mais um monte no outro, e iam meio que correndo assim. O destino deles era conseguir chegar na Alemanha. Eles estavam perdendo a guerra, então queriam levar todas as testemunhas daqui para os campos de concentração da Alemanha. Só parar para mostrar outra imagem chocante, ó. A gente mostrou o quarto aqui, falou que era frio. Ó, aqui, ó, tem neve dentro do quarto, ó. E as pessoas dormindo naquelas camas mesmo, ó, de madeira. Aqui outra imagem, ó, um barracão bem parecido com aquele que a gente mostrou, só que esse aqui aparentemente é de madeira. E aí, aqui tá uma frase em alemão e a tradução aqui, ó. Diz que o discurso é de prata, o silêncio é de ouro. Nessa grande marcha, muita gente morreu no caminho mesmo, até os que estavam fracos, que tropeçavam, às vezes ficavam cansados para trás, os caras já matavam ali mesmo. E também a ideia era matar todo mundo que ficou aqui. Pessoas que não foram para a marcha, que estavam doentes, que eram idosos e tal, que não tinham condições, ficaram para trás. A intenção era matar todo mundo também. Eles tentaram matar todo mundo, só que não deu tempo. Tinha um grupo de nazistas que voltou para exterminar quem ficou, só que eles tinham um trem que iam levar eles, os soldados, né, para a Alemanha. Aí o trem chegou mais cedo, já ia sair. Eles falaram, pô, vou perder o trem, vou acabar sendo preso pelos soviéticos. Então, deixa quem ficou aí e azar. Mas, só para complementar, eles chegaram a tirar todo mundo dos barracões, falou todo mundo para fora, porque a ideia era fuzilar todo mundo. E aí, quando esse trem chegou, eles largaram a galera e foram embora, fugidos. Então, só voltando no mapa aqui, ó. Então, esse é o trem onde as pessoas desciam. Aqui era o campo de extermínio Birkenau. E agora a gente está aqui, ó. Esse aqui é o Auschwitz I. Essa aqui, ó, era uma fábrica da Krupp que usava o trabalho do pessoal aqui. A Olga viveu lá em Birkenau, por isso que os depoimentos dela são muito importantes, porque é uma das poucas que estava lá e sobreviveu. Ela estava para morrer também, só que depois descobriram que ela era enfermeira e puseram ela para trabalhar também. O Eliezer veio para cá. Ele, como mentiu a idade ali, ele e o pai dele vieram para cá para trabalhar. Posteriormente foram transferidos para uma fábrica, mas grande parte dos relatos dele são aqui. Então os relatos dele ajudam a descrever bem como era a vida aqui dentro. Aqui na entrada já nos deparamos um pouco com o humor nazista. Aqui está escrito, o trabalho liberta. E esse prédio aqui, totalmente fora das cercas elétricas, é que ficava a administração de todo o complexo Auschwitz. Aqui, ó, vocês podem ver cerca elétrica e um corredor no meio para dificultar os guardas olhando. Se alguém tentasse fugir, era fuzilado na hora. Aconteceram fugas também, depois que a pessoa conseguia fugir, a vida não melhorava muito. Os caras iam atrás, muitas vezes pegavam, só que quando não conseguiam pegar, a pessoa também não tinha muito o que fazer. Ela chegava numa vila, ninguém ajudava ela, a pessoa ficava com medo de receber em casa e acabar sendo presa também. Então a pessoa ficava perdida por aí e às vezes acabava sendo pega de novo. Mas teve alguns que conseguiram escapar e sobreviver. As pessoas que tentavam fugir eram mortas, o corpo era trazido para cá para servir de exemplo a todos os outros. Então ficava exposto aqui, ó lá, tentou fugir e morreu. E aí um motivo também que eles falam que não havia muita tentativa de fuga e nem muita rebelião aqui dentro, é porque diz que quando isso acontecia,
os envolvidos eram mortos, eram assassinados, mas as outras pessoas apanhavam. Eles castigavam todo mundo, ou cortavam a comida, ou batia, mas ficava um inferno a vida das pessoas. Então a pessoa ficava com medo de fazer alguma coisa, nem por ela, mas pelas outras pessoas e até as outras pessoas em si, em volta, que sabia que o amigo ou amiga iria querer fugir, meio que falava, não faz isso porque vai dar merda, tanto pra você quanto pra mim. Então, né, se você for, eu vou contar antes você do que eu e tal. Com certeza tinha paradas dessas também. pelos companheiros dela que poderiam sofrer as consequências. Aqui nessa parte fica a cozinha, então era daqui que saía toda a comida que ia para todos os blocos aqui de Auschwitz. Então as pessoas vinham aqui pegar essa comida, às vezes eles falam que era uns caldeirões de 80 litros que saíam 2 homens ou 2 mulheres e eles iam carregando até chegar ao bloco deles. Mano, tem muito adolescente vindo aí, tipo, alguns sim, pode ser por vontade própria, de querer aprender mais, conhecer, ou a maioria, na minha visão, é por excursão escolar, né? Deve ser, vai ter um trabalho sobre isso e tal, vamos instalar a fábrica e tal, pá, pum, ver As como condições dos prisioneiros aqui como é a eram realidade. melhores. No relato do Eliezer, ele fala que o barraco ali não era tão ruim e acho que ele dormia sozinho naquele beliche lá. O beliche era de 3, dormia um em cada andar só, não era amontoado de gente. Ele falava que ele dormia num andar e o pai dele no outro. Agora, as condições para os nazistas que trabalhavam aqui, esses eram ótimos. Eles recebiam bem, eles tinham teatro, tinham campo de futebol, tinha um monte de atração, tinha um bordel aqui dentro, num desses prédios aqui ficava um bordel, que eram prostitutas que eram trazidas geralmente da Alemanha mesmo. E aí uma outra coisa que acontecia, às vezes chegava freira, né? Freira prisioneira, eles mandavam a freira tirar roupa, desfilar e tal, pegavam a roupa da freira e davam para as prostitutas usarem no bordel, ou seja, um fetiche estranho aí, né? Igual tudo que os caras faziam aqui. Literalmente, Outra palhaçada deles é que a homossexualidade era proibida também, então muitos homossexuais eram trazidos para cá, eram prisioneiros. Aí se o cara era judeu, se era soviético, se era homossexual, se era testemunha de Jeová, ou se era criminoso, né? Às vezes mandavam os criminosos alemães também, cada um usava uma marcação diferente aqui. Num dos livros que a gente leu até o cara relata que teve um cara, conheceu um cara aqui que não era homossexual, mas foi preso como homossexual. Por quê? Porque ele tinha emprestado dinheiro para um nazista e foi cobrar. Aí o cara, para não pagar, denunciou ele como homossexual. Aí ele foi trazido para cá e ficou preso aqui e o cara não teve que pagar a dívida. Agora, sobre a hipocrisia deles que a gente estava falando, eles condenavam a homossexualidade, era proibido, nossa, que horror, o cara é homossexual, mas aqui dentro rolava entre os oficiais mesmo. Inclusive, quando chegava menino... É sempre os que mais... Caralho, é sempre os que mais batem nessa tecla. Pô, isso aqui não dá, isso aqui não pode e tal. Isso aqui é obra do diabo. Homossexualismo é obra do diabo. No fundo, são os mais enrustidos que fazem ou querem fazer, tá ligado? Pô, é só ver um monte de pastor, assim, tudo cortando pro outro lado, tá ligado? Na igreja de manhã, aí de dia prega um bagulho, à noite vai lá e faz o contrário do que prega, só pra se sentir bem visto pela sociedade. Tipo, vai tomar. Eles separavam alguns meninos mesmo pra abusar. Os abusos infantis eram constantes aqui também. Tem uma outra parte do cotidiano das pessoas que estavam presas aqui que me choca bastante, que é o que eles chamam de chamada. Aqui a gente tem uma ideia de como eram chamadas, ó. Então o que acontecia? Dava mais ou menos 3 horas da manhã, todo mundo tinha que sair dos prédios, dos barracões e ficar aqui fora. E aí eles contavam quantas pessoas tinha dentro de cada barracão. A quantidade de pessoas de manhã tinha que bater com a quantidade de pessoas da noite. Então, por exemplo, se morreu alguém, eles tinham que trazer inclusive os mortos para fazer a chamada da tarde. Se morreu alguém durante a madrugada, eles tinham que trazer os mortos para fora também para ser contado, porque o número tinha que bater. Ó, aqui, mortos, doentes, não importa a situação. Se você ainda estava alocado no prédio, se eles não tinham dado baixa da pessoa, a pessoa tinha que ser trazida aqui para fora para aparecer nessa chamada. Se o número não batia, aí diz que soava um alarme e eles saíam desesperados de bicicleta aqui até encontrar a pessoa. E assim, eles vinham aqui para fora para fazer essa chamada da manhã e muitas vezes demoravam 4, 5 horas, não importavam. Eles tinham que ficar aqui até que a pessoa tivesse a ideia de falar, vou começar a chamada agora.
e eles tinham que ficar sempre de pé, um do lado do outro, não podiam encostar, e isso independente de estar fazendo 7 graus, 10 graus, menos 25 ou 45. Eles tinham que se manter em pé o tempo todo e esperando que começassem a contagem. Vamos dar uma visão geral para vocês aqui do campo, ó. Começa lá atrás, né, e vai até lá. E aí aqui atrás tem mais uma rua e ali tem uma câmara de gás. Eles deixaram uma câmara de gás aqui. A gente quer ir lá para mostrar para vocês, a gente vai. A gente só não vai nesse momento porque tá muito cheio, mas a gente ainda vai mostrar para vocês como era. E aqui, ó, ficava uma forca. Às vezes a pessoa era condenada a enforcamento também, enforcamento público. Geralmente era alguém que se rebelava, alguém que tentava fugir. Eles traziam aqui, faziam um julgamento ali, penduravam a pessoa. Todo mundo também tinha que ver, tinha que acompanhar, ver até o final. E aí o Eliezer conta que quando era adulto, geralmente puxava a cadeira ali, a pessoa já morria. Agora, criança, como era leve, era comum você ver a criança ficar se debatendo aí por meia hora até. A corda não apertou o suficiente, não quebrou o pescoço, então ela fica ali sufocando até morrer. Aí nem todos os barracões aqui dá para entrar, mas alguns dá e tem uma exposição. Então eu disse que aqui, ó, esses aqui são as provas dos crimes cometidos. Aqui na entrada, esse aqui parece só um emaranhado de arame farpado, mas na verdade são óculos. Se você olhar bem, são várias armações de óculos, algumas estão até com vidro, que eram dos prisioneiros que eram trazidos para cá. Aqui, ó, você encontra algumas próteses das pessoas que foram mortas também. Tem aparelho para coluna, tem bengala. Aqui vários utensílios, a maioria de cozinha, que foram encontrados aqui. E essa montoeira aqui, ó, são todos sapatos, ó, dos dois lados, sapatos. Então a gente falou vendo aqui, você acaba vendo que 1 milhão de pessoas eram 1 milhão de pessoas mesmo, cada um era um indivíduo. Então imagina aí, ó, cada par de sapato desse pertencia a uma pessoa que provavelmente não sobreviveu. Essa parte aqui é até mais chocante, ó, que são sapatos de criança. Olha só aqui, ó, você percebe o tamanho do pé. O menininho devia ter 2 anos no máximo. Aí tem bota de inverno, tem sandália de verão. Dependendo da época que a pessoa chegou, vinha com um calçado diferente. Aqui as roupinhas que as crianças estavam usando quando chegaram aqui. Aqui, ó, várias malas aqui, ó, malas que as pessoas trouxeram no trem. E várias dessas malas estão com nome e com endereço. Logo que as pessoas desciam do trem na plataforma, os pertences delas eram retirados delas. E aí os alemães incentivavam eles a escreverem o nome e o endereço para dizer, ó, depois que vocês saírem daqui vai ser devolvido, põe o endereço aí que a gente vai mandar para casa de vocês depois. Mas, obviamente, tudo mentira, né? E aqui tem um quadro com a quantidade de pessoas que foram trazidas para cá, ó. Então, desse total aqui, ó, essa quantidade eram judeus, poloneses, ciganos, soviéticos prisioneiros de guerra e prisioneiros de outras partes. Deste total, estimam que 1.100.000 morreram. Aqueles que não se lembram do passado estão condenados a repeti-lo. Sim. Já vi essa frase antes, é exatamente isso, mano. Por isso que locais assim são importantes. Vídeos como esses são importantes. Eu sei, você tem que conhecer a história, tá ligado? Você deve conhecer a história. Devemos libertar a nação alemã dos poloneses, russos, judeus e ciganos. Aqui dá pra ver bem, ó, o trem, depois que todo mundo já foi Foi foda, encaminhado. porque eu briso muito essa parada. Tipo, eu num lugar desse, viado, eu ia ficar olhando horas e horas essas fotos e ficar, tipo, na minha mente imaginando tudo que poderia, tudo que pode ter acontecido com essa pessoa e tal, caralho. Nossa, mano, aconteceu isso, tal, certeza. Se não tivesse acontecido isso, poderia ter feito isso na vida e tal. Mano, eu fico brisado assim. Eu briso muito nessas questões que eu fico muito tempo refletindo. Nossa, mano, tá ligado? As malas das pessoas ficaram aqui, ó. Ali tem Que uma loucura. sala que eles pedem pra não filmar e nem tirar foto, mas é cheia de cabelo. É uma sala dessa, igual a gente viu de sapato ali, só que é Caralho. cheia de cabelo, mano. Cabelo que eles raspavam quando a pessoa chegava. E nessa aqui, ó, tem as latinhas do gás. Era daqui que liberava o gás que matava as pessoas. Dentro dessas latas ficavam essas pastilhas, é o Ciclone B.
Aquelas cápsulazinhas ali, aqueles cristais, foram desenvolvidos por uma empresa chamada IG Farben, que era, na verdade, uma junção de várias empresas. No meio delas estava a Bayer também. Depois essa empresa foi dissolvida, dela saiu a Bayer e muitos outros. Grande parte dos testes que os médicos faziam nas pessoas aqui, principalmente o Mengele, era justamente para ver se esses negócios funcionavam. Vamos testar aqui se essa injeção mata. Ah, não matou. Então vamos testar esse gás aqui. Ah, matou. Vamos pôr um pouco menos para ver. E assim ia indo. Aqui tem os uniformes que os prisioneiros usavam. Ó. Fizesse menos 10 graus ou 50 graus, era com essa roupa aqui. Esse daqui é o famoso pijama listrado. Para quem já leu o livro O Menino do Pijama Listrado, é por causa desse uniforme aqui. E aqui dentro também existia um comércio. Tinha comércio de roupa, tinha comércio de remédio, tinha comércio de uma batata, comércio de pão. Ela diz que as coisas eram pequenas, né? Então, às vezes, assim, eles tinham um pedaço de pão, ela ia lá e trocava por uma pasta de dente. Ou eles tinham uma batata e trocavam por uma escova de dente. E a mesma coisa com roupa, e a mesma coisa com sapato. Então, de alguma maneira, quando eles conseguiam desviar alguma coisa, eles iam fazendo trocas aqui dentro. E era comum essa troca por favores também, né? O menino disse que ele estava com um tênis, sapato novo, e ele conseguiu entrar com esse sapato. Conseguiu sujar na lama, os alemães não perceberam, ele entrou. Aí aqui toda hora alguém falava: pô, eu quero trocar esse teu sapato por uma sopa. Quer trocar esse sapato por eu ponho você para trabalhar num lugar melhor? Aí no fim que acabaram roubando o sapato dele. Essas imagens aqui atrás são bem fortes, são imagens de como estavam os prisioneiros no momento No momento que de os soviéticos chegaram, no momento que eles foram resgatados. todo mundo muito desnutrido, obviamente, né? Foda. São imagens de como estavam os prisioneiros no momento que os soviéticos chegaram, no momento que eles foram resgatados. Fotografia. Não. E aqui, ó, algumas crianças que foram vítimas dos experimentos do Mengele. O Mengele nunca pagou pelos crimes que cometeu. Ele conseguiu fugir para a Argentina. Na Argentina tinha uma rede muito grande ali para receber os nazistas, então conseguiu bastante apoio lá. Mas com o tempo o cerco foi se fechando, ele fugiu para o Paraguai e terminou a vida no Brasil. Ele morreu em 79, com 67 anos, enquanto tomava banho de mar em Bertioga. Ele morreu sem se arrepender, morreu achando que o que ele fez estava certo, morreu acreditando no nazismo, morreu se considerando superior. Aí vem aquilo, né, viado? Porra, ser bom nesse mundo injusto, cara, vale a pena porque o cara filho da puta desse não sofreu nada pelos crimes que cometeu. Ah, mas vai ser julgado no inferno, não sei o que. Mano, isso é pra quem acredita. Tipo, não é nada que garanta que ele realmente vai sofrer ou pagar por aquilo. É bizarro como tudo é muito injusto. Mas talvez se sirva de algum consolo. Ele teve uma vida bem solitária no Brasil. Quando ele chegou no Brasil, ninguém gostava dele, as pessoas, algumas ajudavam, se aproximavam, mas achavam ele um temperamento terrível. E embora no discurso de se achar superior a todo mundo da América do Sul, ele não escondia o desprezo que ele tinha pelo povo da América do Sul, ele era incapaz, foi incapaz de caminhar pelas próprias pernas, vivia de parasitando uma pessoa, a outra, pedindo dinheiro aqui e ali. E ele teve um filho aqui, que era criancinha ainda, quando ele fugiu para o Brasil. Então o filho continuou morando na Alemanha, se tornou um liberal, totalmente contra o pai. Encontrou o pai no fim da vida. Diz que encontrou um homem totalmente destruído, totalmente solitário. Então, pelo menos esse cara não pagou com punição, não foi a julgamento, mas ao que consta teve uma vida bastante infeliz. Mas pelo menos o fundador e primeiro comandante aqui de Auschwitz foi preso, foi julgado e foi condenado. Foi enforcado bem aqui, ó, bem na frente da última câmara de gás que sobrou. Caralho. Vamos visitar agora essa câmara de gás, então, ver como era. Aí, para as pessoas não se desesperarem quando entrassem aqui, eles falavam que elas iam tomar banho. Falavam que era um banheiro, mandavam só tirar a roupa e entrar aí. Aí elas entravam achando que iam tomar um banho. Às vezes eles davam até um sabonete para a pessoa, para ela acreditar. E esse sabonete poderia ser feito de gente morta. Eles usavam a gordura dos mortos para fazer sabão aqui. Cadê? Vamos ver. É um clima muito pesado, né? Imagina isso aí presencialmente.
Aqui esse lugar é assustador, acho que ele fala por si só. Olha o detalhe na parede. Isso aqui, ó, são arranhões das pessoas que estavam aqui morrendo mesmo. Elas, no desespero, arranhavam a parede com a ponta dos dedos. Por essa portinha aqui, ó, que eles jogavam aquela latinha. O gás caía aqui, na hora que entrava em contato com o ar, começava a soltar o gás que matava as pessoas. Esse gás era mais eficiente em ambiente úmido e quente. Então, quando era frio, eles deixavam a pessoa presa um tempo aqui, até esquentar o ambiente para então jogar a latinha. Por vários minutos, muitas vezes a pessoa já morria antes mesmo do gás chegar. Depois de mortas e de ter as obturações e tudo saqueado, o que sobrou saqueado, elas eram trazidas para cá. Ó. Aqui ficava o crematório. E aqui dá pra ver, ó, são 4 fornos, eles iam colocando 3 pessoas por vezes, algumas vezes uma pessoa só, mas era aqui que terminava a vida da pessoa que estava preso aqui em Auschwitz. Vou filmar aqui no geral para vocês verem como é tudo. É bem pesado, aqui é bem pesado. Quando iam matar a criança, eles achavam que a criança era mais fraca, então às vezes usavam menos substância para economizar. Aí era comum a criança ainda continuar viva depois da câmara de gás e ser mandada com vida para o crematório mesmo. A gente falou agora há pouco sobre resistência, né? E a Olga fala no livro que a resistência deles estava no dia a dia deles. O fato de você conseguir sobreviver um dia aqui era uma resistir. resistência. E a resistência, ela estava em pequenos atos que aconteciam aqui dentro. Então, por exemplo, os prisioneiros que trabalhavam na câmara de gás e nos crematórios, muitas vezes, quando chegavam crianças, eles não deixavam as crianças entrarem. Então, eles pegavam as crianças e mandavam as crianças embora. Falavam, não, corre, vai para outro lugar. Eles sabiam que fazendo isso, eles seriam mortos. Mas eles sabiam que, pelo menos naquele instante, eles conseguiram salvar a vida de algumas crianças. E ela fala que era incrível como as crianças eram fortes e como as crianças aceitavam o que estavam por vir. Fala que muitas vezes eles colocavam as crianças dentro de uns carrinhos para trazer para a câmara de gás e as crianças só vinham. E aí, às vezes, conversando com uma criança ou outra, elas falavam assim: eu já não tenho meu pai, não tenho minha mãe, não tenho meu irmão, eu não sei nem se eu quero estar vivo. Eu estou esperando chegar a minha hora. Porque elas sabiam, elas entendiam o que aconteciam aqui. Falou que se você ouvisse duas crianças conversando, elas não iam estar falando sobre como foi a escola, sobre uma conversa de criança. Elas iam estar falando sobre o dia a dia no campo, sobre câmara de gás, sobre fumaça. Então é muito forte quando a gente ouve falar de adulto, mas dói de uma maneira muito pesada quando a gente pensa na vida do monte de criança que foi tirada aqui nesse lugar. E esse campo aqui, contrariando um pouco do que geralmente a gente imagina, se você andasse aqui na época, é possível que a maioria das pessoas que você encontrasse não fossem judeus. Isso porque os judeus, apesar de serem a maioria, já eram mandados direto para o extermínio. Os que vinham aqui para o trabalho, eles davam preferência aos outros. No auge de Auschwitz, na ocupação máxima, chegou a ter 400 mil pessoas aqui. Aí sendo mais ou menos metade eram judeus e metade não judeus. E só pra gente hoje em dia ter noção de como o sufocamento que acontecia nessas câmaras de gás eram tão fortes, né? Era uma coisa tão horrível que depois de um tempo os nazistas não deixavam mais os alemães morrerem na câmara de gás. Alemães eram fuzilados, eram enforcados, mas eles não passavam por esse processo. Esse prédio aqui era uma prisão e tinha uma sala de justiça também. Às vezes um condenado que nem era daqui, o cara era trazido de fora mesmo para ser julgado aqui dentro. E aqui era decidido o destino dele, se ele ia ser preso, se ele ia morrer. Aqui do lado, bem do lado, tem lá no fundo um paredão, que era um paredão de fuzilamento. Os prisioneiros aqui, se cometessem uma falta, podiam ser trazidos aqui para julgamento também, embora nem sempre era necessário, porque os policiais aqui, os soldados tinham livre-arbítrio para matar quem eles quisessem. Então, se ele visse, o cara está fazendo uma coisa errada, podia já matar na hora mesmo, não tinha problema. E só para vocês terem uma noção também, aqui ficava o hospital que atendia homens e aqui ficava uma enfermaria que atendia mulheres. E nos momentos que aconteciam os fuzilamentos aqui atrás, mandavam todas as meninas colocar tapume aqui e ninguém podia ver o que acontecia. Elas tinham que ficar encolhidas ali, só ouvindo o barulho e imaginando o que estava acontecendo. E foi nesses blocos aqui que o Mengele realizou esses experimentos bizarros que ele fazia.
Entrando aqui no presídio, então, na entrada aqui seriam as salas onde seria feito o julgamento. Poderia ser aqui ou aqui numa mesa maior, se fosse preciso mais gente. Enquanto aguardavam o julgamento, eles ficavam nos beliches como esse aqui nessa sala. Diz ali que geralmente quem era julgado aqui era sentenciado à morte. Em raros casos eles eram feitos prisioneiros em Auschwitz, mas geralmente eram mortos mesmo. E aqui no andar de baixo ficavam presos já condenados. Eles não deixam filmar as celas ali, ó, mas só para vocês terem uma ideia, então, o negócio era assim, ó, e tinha algumas celas especiais, ó, por exemplo, nessa aqui, ó, não entrava nem luz nem ar, então muitas vezes a pessoa morria aqui sufocada. Essa aqui eram celas que a pessoa ficava presa aqui para morrer de fome. E nessas celas do canto a pessoa tinha que ficar em pé, ó. Ela é tão pequena que não dava nem para a pessoa deitar e nem para sentar. Às vezes colocavam 4 pessoas aqui dentro. E as pessoas que eram fuziladas peladas, eram fuziladas sem roupa. Então elas tinham que deixar a roupa aqui e seguiam por esse corredor aqui pro paredão de fuzilamento, que ficava bem aqui. E o outro momento que eles mandavam as pessoas para as câmaras de gás, sem ser quando elas chegavam, era um momento que eles chamavam de seleção. O que era seleção? A seleção podia ser no momento que eles estavam fazendo aquela chamada que a gente falou, ou podia ser em qualquer outro momento aleatório. Quem comandava ou era um médico ou um grandão do partido nazista. E aí nada mais era do que olhar para as pessoas e falar: você sai, você sai, você sai, você vem. Qual era o critério de seleção? Ninguém sabia. Eles escolhiam ali algumas pessoas e enviavam para as câmaras de gás. Aí, para concluir aqui então, vamos contar qual foi o destino do Eliezer e da Olga. Certo? O Eliezer, pouco antes dos soviéticos chegarem aqui, ele estava trabalhando e o pé dele congelou. Congelou, ele teve que vir para a enfermaria, aí ficou aí internado. E aí logo os soviéticos estavam se aproximando, e a galera falou: não, os prisioneiros que conseguem andar, que não estão na enfermaria, vão andar, vão seguir. E o médico que estava cuidando dele falou: cara, você não consegue andar com esse pé, fica aqui, fica com a gente, já vai acabar isso aí, os soviéticos já estão chegando. Ah, mas tem o meu pai, eu consigo internar o teu pai também, invento alguma coisa, eu coloco vocês dois, mas fiquem aqui. Mas eles ficaram com medo, eles falaram: não, os alemães vão vir, vão matar todo mundo aqui, então vamos para a marcha, pelo menos a gente tem alguma chance de sobreviver. Foram ele e o pai, foram caminhando aí dezenas de quilômetros, centenas talvez, até chegar em outro campo de concentração. Só que o pai dele ficou muito doente, e aí numa noite lá nesse novo campo de concentração, o pai dele começou a delirar, foram lá, bateram nele e mataram. Pouco tempo depois, esse novo campo que ele estava foi libertado pelos americanos. E aí a pior é que depois da guerra ele descobriu que as pessoas que ficaram no hospital que ele estava internado sobreviveram. Então, se ele tivesse ficado aqui, teria evitado a marcha e teria salvado o pai. A Olga, enquanto esteve presa mas aqui, o medo é algo absurdo, mas às vezes temos que arriscar, né, velho? Mas não sei, velho, a gente não sabe como é sem ter presenciado a situação, não sabe o que passa na Ela mente. conseguiu encontrar o marido dela 2 vezes de maneira muito rápida, mas isso deu um alívio para ela de saber que pelo menos o marido ela ainda tinha. Quando teve a marcha, né, para ir para o interior da Alemanha, ela foi, e aí durante essa marcha ela conseguiu escapar dos alemães e ela conseguiu sobreviver por isso. O marido dela também foi para a marcha, mas aí contaram para ela que enquanto eles estavam caminhando, uma pessoa do lado dele caiu. A hora que a pessoa que estava do lado dele caiu, ele foi se abaixar para ajudar essa pessoa e mataram os dois. E é isso, galera. Esse deve ser o nosso último vídeo desse tema aqui, pelo menos por agora. A gente está há vários dias lendo muito sobre isso, vendo foto, vendo depoimento, um monte de coisa. Tem sido vídeos que foram bem difíceis de gravar. Nossa cabeça tem sido só isso ultimamente, então a gente estamos precisando de ter uma paz nesse assunto aí para não ficar louco aqui. Tá pesando até no nosso dia a dia, sabe? A gente tá tão querendo trazer essas informações, estudando tanto, que chega no final do dia a gente tá muito cansado de ter estudado, a gente tá sem pique, a gente tá meio pesado, assim. Então a gente precisa parar um pouco com essas histórias. Mas é isso, galera. Esperamos que esses vídeos aqui tenham de alguma forma esclarecido. Às vezes a pessoa tinha dúvida de como funcionavam as coisas, tinha dúvida se foi realmente tão ruim como dizem, e foi muito pior do que geralmente se ouve, do que é só um número ali. Não, aqui você vê que realmente, não sei, acho que o lugar mais pesado que a gente já visitou foi esse aqui. Vamos deixar aí na descrição para quem quiser se aprofundar mais o livro. Mano,
Muito bom o vídeo, como eu falei anteriormente. É um trabalho muito importante deles de estarem divulgando essas informações, passando conhecimento à frente para pessoas que, como acabaram de falar, pô, ela foi realmente pesada? Mano, foi pra caralho, muito mais do que sabemos. E, tipo, muito da hora o vídeo, bem esclarecedor. Esse canal é nota 10. Esse canal é nota 10, papo reto.